Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de resenha. Hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre a minha experiência lendo pela primeira vez O Hobbit. Então, se vocês estiverem curiosos para saber como foi, fiquem comigo e sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, gente. Primeiro, antes de tudo, deixa eu dar algumas informações sobre o livro. Ele, obviamente, foi escrito pelo Tolkien. Essa edição que eu li em e-book. A minha edição é essa nova edição da HarperCollins e ela tem 297 páginas, é no gênero fantasia e ela foi publicada aqui em 2019, a edição, tá ok, gente? E eu classifiquei com 5 estrelas, beleza? Deixa eu fazer um pequeno resumo da história para vocês. O que acontece? Existia lá no condado um hobbit chamado Bilbo Bolseiro. Ele era bem conhecido, ele era muito respeitado ali entre os seus pares. Ele já vinha de uma família também, a família dos Bolseiros era uma família bem tradicional e conhecida. E ele vivia lá na sua toca, que era uma toca muito confortável. Ele vivia uma vida tranquila, livre de aventura, livre de grandes emoções. Ele era um cara que ficava na dele, que vivia a vidinha dele e cuidava do que era dele. Até que um belo dia, enquanto ele estava em casa, começa a campainha a tocar e uma sequência de anões começam a chegar na casa dele. E ele fica assim meio... O que está acontecendo aqui? E por último, mais ou menos importante, chega Gandalf, que é o mago mais famoso aí das histórias de fantasia. E o Gandalf, ele chega e ele explica toda a situação junto com o líder dos anões, que é o Thorin, que é o rei sobre a montanha, né? Ele é o herdeiro da riqueza que está sobre a montanha. E o que acontece? O Thorin, ele chega para ele e fala que eles têm uma missão, né? E ele era a pessoa que faltava para a missão deles. Muito indicado pelo Gandalf, e ele serviria para eles. Nessa tradução está escrito como gatuno, mas na edição original, na edição passada, mais tradicional, melhor dizendo, que é da Martins Fontes, está traduzido como ladrão. Eu particularmente gosto mais do termo ladrão, né? Porque é um termo mais ofensivo, porém casa mais com a função do Bilbo, né? Que ele teria nessa jornada. E a jornada nada mais era do que uma aventura que eles iriam atrás de tentar recuperar o tesouro que há muito tempo foi roubado dos anões, né? Do Thorin, de toda a sua família, de toda a sua população, né? Eles foram praticamente todos exterminados por conta de uma invasão, e a invasão foi feita pelo dragão, o Smaug. E ele até hoje está de posse desse grande tesouro, e o que eles queriam fazer? Eles queriam recuperar. Era tempo já, né, de recuperar esse tesouro, e eles partem nessa aventura. E eles precisavam de um ladrão, de um gatuno, né, que no caso seria o Hobbit, no caso seria o Bilbo, por indicação do Gandalf, né? O Gandalf, ele é maravilhoso porque ele diz assim: vocês ainda vão precisar dele. Então, se vocês estão fazendo pouco caso dele agora, prestem atenção, porque em breve, futuramente, vocês vão precisar muito dele. E é dito e feito, o que ele fala, acontece, né? Eles partem nessa aventura e eles vão encontrar diversas coisas no caminho deles, diversas pessoas, boas e más, e até eles chegarem àquilo que eles desejam, né? Até eles chegarem ao ponto em que eles desejam. E é onde também a gente vai conhecer um pouco de como o anel foi tão importante, o famoso anel, que é a história que vai ser mais trabalhada lá em Senhor dos Anéis. Então, mas aqui é como se fosse um prólogo, né? Onde a gente conhece o anel e como ele vai parar lá na família dos bolseiros, né? E beleza, a gente vai acompanhar toda a aventura do Bilbo junto com toda a trupe dos anões. É o Bilbo mais 13 anões e o Gandalf. O Gandalf vai com eles durante boa parte da viagem
mas chega um momento em que ele deixa eles e eles vão seguir em frente. E é uma aventura emocionante, gente, emocionante de verdade. Eles vão passar por cada situação, e como eu disse, situações boas ou ruins, e ruins, boas e ruins também, né? A maioria delas não são tão boas, não. Eles passam um grande aperto aí durante essa viagem e é tenso. A gente vai sofrendo junto com eles. E até que a gente chega ao desfecho, o que acontece eu obviamente não vou contar, porque sem spoilers por aqui. Mas a maioria de vocês já deve saber o que acontece, né? Enfim, agora deixa eu falar um pouco sobre a minha opinião. Eu nunca tinha lido o Hobbit, eu já tinha lido A Sociedade do Anel há bastante tempo. Bastante tempo não, acho que foi lá... Não, tem bastante tempo que eu li. Eu acho que foi lá pra 2000... Eu acho que ainda estava na faculdade quando eu li A Sociedade do Anel, ou já tinha saído. Foi lá entre 2016 e 2017, alguma coisa. Foi por aí que eu li. Eu não vou saber informar para vocês agora não, eu teria que olhar no meu caderninho de leituras. Mas já tem bastante tempo que eu li e eu não continuei a leitura dos outros livros da trilogia, porque eu não lembro agora o motivo. Ah, lembrei. Por que eu não continuei a leitura? Porque eu não tinha os livros físicos, eu estava lendo em e-book. Eu li A Sociedade do Anel em e-book. Então eu decidi comprar os livros. Só que é aquela coisa, né? Você decide, começa a enrolar, 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 enrolar e nunca acha uma edição que você goste. Passou o tempo, não voltei mais aos livros porque eu não queria mais ler em e-book e, enfim, passou o tempo. Acabei lendo O Hobbit em e-book. Aí aconteceu de calhar neste ano de 2021 ter essa proposta que eu expliquei para vocês num outro vídeo da leitura coletiva de O Hobbit. E não do Hobbit só, mas de todos os livros do Tolkien ao longo do ano. E os meus amigos queriam fazer essa leitura, eles ficaram no meu pé até que eu topei e eu comecei a ler. Era para ter finalizado em janeiro, só que finalizei só em fevereiro. Mas enfim, gente, isso de tempo de leitura, de quando que era para finalizar, é irrelevante. O que é importante é a jornada e ter lido o livro. E eu não vi os filmes. Olha aqui, a pessoa totalmente inocente nesse universo, uma pessoa simples que não está calcada em todo um mundo de fãs, né? Então, completamente inocente neste mundo. Não vi os filmes, não tinha lido o livro e não tinha pego spoiler. Ah, maravilhosa, né? E eu fui ler o livro assim completamente uma página em branco de informações. Claro que conhecia Tolkien, conhecia o trabalho dele, mas por causa do Lewis, do C.S. Lewis e da história do C.S. Lewis, que do C.S. Lewis eu sou bem mais fã. Não é que seja bem mais fã, mas eu já li muito mais C.S. Lewis do que eu li Tolkien. Então eu conheço um pouco mais da história do C.S. Lewis e a história dele se converge em um determinado momento. Então a gente acaba conhecendo também por tabelinha, mas não de me aprofundar e amigos fãs e ouvir o que os amigos falam, mas não é a mesma coisa que você parar e ler o livro e conhecer a história por si mesmo. E foi o que eu fiz agora esse ano, durante esse mês. Eu parei e fui ler. E eu lia um capítulo por dia, porque os capítulos são um pouco longos, apesar de o livro ser curto, os capítulos são um pouquinho longos. Então eu ia lendo ali à noite, um capítulo por dia, e ia deixando os meus comentários lá no nosso grupo de leitores no Facebook. Se você não faz parte, o link está aqui embaixo para você participar com a gente da nossa leitura coletiva, das nossas leituras coletivas, conforme a gente for fazendo. E foi muito divertido, porque cada capítulo é como se fosse uma lição, sabe, gente? A gente sabe, o pouco que eu sei do Tolkien, eu sei que ele escreveu esse livro pensando nos filhos dele. Então é um livro que vai ali para o infanto juvenil e traz uma lição pra gente. Ela é cheia, recheada de lições pra gente adaptar, que são facilmente adaptáveis para o nosso dia a dia. Mas é com uma linguagem muito simples, assim, muito natural, que não há dificuldade para ninguém compreender o que ele está dizendo. E você entra naquela aventura, é muito bem construída, um universo extremamente bem construído, de uma qualidade absurda. E você entra naquele universo
eu conseguia, não vi os filmes, então na minha cabeça a minha imaginação que estava trabalhando, não era algo baseado já no que o diretor pensou, ou, eu não, ou imaginando os atores e enfim, nada disso, veio tudo assim, natural da minha cabeça, e eu fui montando aquele universo, e realmente tá tudo descrito ali, você consegue imaginar tudo perfeitamente, tamanha a qualidade da capacidade de descrição que o Tolkien tinha. E ele vai te descrevendo todo aquele mundo, e ele vai construindo a história do Bilbo, que no início era um hobbit que, muito confortável com a vida dele, tinha uma veia familiar ali da aventura, mas ele era um cara muito mais de casa, acostumado com a vida dele, que nunca pensou em sair numa aventura, mas acaba se jogando nessa, e ele vive uma aventura incrível assim para contar para o resto da vida o que acontece com ele, e daquele carinha, né, que era provavelmente o mais medroso, o mais que as pessoas não poderiam confiar, ele é a peça-chave da história. Ele que salva diversas vezes os anões e, nossa, mano, muita ingratidão que ele sofreu em diversos momentos, várias injustiças ali com ele, com as coisas que aconteciam. Os anões, eles são um pouquinho ingratos mesmo. E isso é uma coisa que o narrador, ele fala assim, você não pode esperar muito dos anões. Eles são boas pessoas, mas talvez eles te decepcionem. E realmente, acontece muito disso. O Bilbo é um exemplo de como se ficar decepcionado com as atitudes dos anões, mas eles, beleza. Todos têm falhas e a gente aceita a falha do amiguinho e segue em frente. Mas você vai vendo a construção dele e o crescimento desse personagem ao longo de toda a história, de como ele vai evoluindo e vai se tornando aquilo que um dia, lá atrás, o Gandalf falou que ele poderia ser. Então vem nele uma coragem que ninguém espera, e ele se torna aquela pessoa assim mais importante na história de verdade. E eu fiquei encantada com ele. Ele se tornou, obviamente, meu personagem favorito, porque apesar das coisas que ele faz e apesar dele assumir essa veia assim de ladrão, né, ele toma boas decisões, ele toma boas decisões de verdade. Uma situação que acontece, para evitar um derramamento de sangue, ele toma uma atitude que poderia ser totalmente inesperada, que na verdade foi totalmente inesperada, mas era pensando num bem maior. E isso, assim, só fazia eu querer apertar ele, sabe? Assim, dar um abraço, assim, nossa, assim, é incrível. E foi essa sensação que eu tive ao longo de todo o livro. E o final, gente, é maravilhoso, é maravilhoso. Tem perdas, você fica com o coração na mão por causa das situações que acontecem. Bate uma tristeza por conta dessas situações, mas no final você consegue respirar e você diz assim, caramba, que livro bom. Que livro bom. Provavelmente será uma das melhores leituras do ano. Com certeza ele vai estar ali entrando nas melhores leituras do ano, porque é muito bom mesmo, muito bom. E eu, sinceramente, eu não me arrependo de ter deixado para ler agora, não, de ter passado toda. é, Quando os filmes são lançados, vem uma febre, né? Mas eu gostei de não ter lido antes, eu gostei realmente de ter lido agora esse livro, porque eu pude apreciar ele de uma forma diferente, com a maturidade da minha idade e analisar ele de um outro aspecto. Então tem muitas lições ali dentro da história que a gente traz pra gente, que eu trouxe pra minha vida. E gente, é magnífico, é magnífico. Eu gostei muito, gostei. É um livro de aventura, mas ao mesmo tempo é aconchegante, tem momentos aconchegantes. Uma coisa que eu quase esqueci de falar, gente, o Bilbo ele sempre lembrava das comidas. Ele sempre, o que ele mais sentia falta era de se alimentar bem. Então, eu que sou uma pessoa que assim, eu gosto muito de comer comidas boas, sabe? Assim, não é caras, mas comidas gostosas de verdade. Então, eu sempre falo para as pessoas, se tem alguma coisa que eu não tenho, assim, culpa nenhuma de gastar dinheiro, é com comida. Eu gosto de sair para comer, de ter uma boa comida, de me alimentar bem, assim, com comida boa, sabe? Comida gostosa, bem feita. Não precisa nem ser cara, mas quando a comida é bem feita,
A comida é gostosa, você come com vontade. E eu gosto muito de comer. E eu me identifiquei pra caramba quando ele se referia às comidas e a saudade que ele sentia da comida dele. Ainda mais porque tinha momentos que ele não conseguia comer direito, então era um sofrimento, né? Que eles passaram fome. E quando ele lembrava disso, gente, eu super te entendo. Porque provavelmente também estaria pensando em comida na situação em que você está, independente do perigo. Ele sempre falava, já está na hora do jejum, vamos comer alguma coisa. Isso era maravilhoso, gente. Mais do que fazer uma análise aqui dos livros de escrita, e eu queria mesmo falar para vocês o que eu senti lendo. E é isso, gente, é isso. E se você já tiver lido esse livro, comenta comigo o que você achou. Se você ainda não tiver lido, me diz se você sente vontade. Eu espero que o que eu tenha falado com vocês desperte essa vontade de você ler também esse livro, tá bom? Muito obrigada por você me acompanhar até o final desse vídeo. E lembrando que eu vou deixar o link se você quiser comprar o livro aqui. Polêmicas à parte da questão da HarperCollins e tradução. Eu posso até comentar com vocês rapidinho sobre isso, porque foi um tema bem polêmico entre os meus amigos. Eles falaram e comentaram sobre as traduções. Alguns estavam lendo na versão da Martins, outros estavam lendo na versão da Harper. Eu cheguei à livraria e não encontrei mais versão da Martins, eu acho que só comprando pela internet mesmo. E é bem complicado, ainda mais na questão das músicas e poemas que tem no livro. Mas eu sou uma que não consegui falar anãos, pra mim era anões, e goblins, eram goblins. Eu, na minha cabeça, só lia desse jeito e, enfim. E na questão das canções, a parte melódica, eu pedi pra Raquel me enviar como estava na tradução da Harper da Martins Fontes, que ela tem um livro da Martins, a versão da Martins, e eu fiz uma comparação. E realmente a versão da Martins é muito mais melódica. É muito mais melódica, você consegue inventar na sua cabeça uma melodia e encaixar aquela canção. Você consegue facilmente fazer isso. A da Harper, não. Independente da justificativa do tradutor, e é mais semelhante com o original e afins, é muito difícil traduzir música. É realmente muito difícil. Ou você vai ser literal ali dentro do que a ideia do que está querendo se falar, ou você vai tentar botar uma melodia, e nem todas as palavras da tradução soam melódicas, então é uma opção que você vai ter que fazer. O pessoal da Martins, dentro da semelhança, eles preferiram a melodia. A da Harper eu senti que não, tentaram se manter um pouco mais fiéis ao que era original, pelo menos essa a explicação. Eu particularmente prefiro a melodia. Mais uma coisa interessante que tem na edição da Harper é que ao final dos capítulos eles colocavam a canção original. Então o que eu fiz? Quando eu fui fazer essa comparação, eu comparei ali o português, né, a tradução, tá, gente? Depois eu fui ler em inglês as canções, toda vez que tinha, eu lia em inglês, relia, né, no caso. Eu lia ali em inglês as canções e também tentava cantar na minha cabeça como que seria. E é facílimo, facílimo. Você, conhecendo a língua, você consegue inventar uma melodia na tua cabeça e cantar junto, dentro daquela melodia que você inventou, as canções que estão ali, que foram escritas pelo Tolkien. Enfim, polêmicas à parte, me digam o que vocês acharam. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha, dessa nossa conversa. Não é nem uma resenha para analisar em si o livro, que ele é muito mais do que já analisado. Existem estudos sobre a escrita do Tolkien, enfim. Não é essa a minha intenção aqui. A minha intenção é falar mesmo o que eu senti durante a leitura. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, clica no botãozinho vermelho no sininho. Eu vou deixar aqui embaixo o link de onde vocês podem comprar. E vai lá, gente, entra no nosso grupo no Facebook de conversas. Agora a gente vai ler a trilogia do Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, já está lá o tópico criado de discussão, então vocês podem ir lá e participar junto com a gente, conversar, tá certo? Sem vergonha, hein, gente? Vem conversar com a gente, vem dar sua opinião
a gente vai amar. Todo mundo é muito acolhedor e muito divertido, certo? Um beijo pra vocês e em breve, muito em breve eu tô de volta. Tchau, tchau!